A servidão atual é uma escravidão moderna aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que lhes escravizam cada vez mais. Eles mesmos vão em busca de um trabalho que os aliena cada vez mais. Emprego este que lhe é oferecido se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão agora servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de perceber a respeito da exploração e o grau de alienação do qual são vítimas. Eis aí a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escravizada, que, no entanto, não se dá conta disso. E alguns deles, na verdade, preferem não enxergar isso. Eles não conhecem a rebelião, que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam, sem discutir, a vida lamentável que foi planejada para eles. A renúncia e resignação são a fonte da sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos. Eles que não são donos de nada, mas se acham proprietários, que só aspiram deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo-se por todas as partes. As formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. Mostrar a verdade do jeito que a verdade é, e não tal como mostra o poder, constitui a mais autêntica subversão. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo, que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. À medida em que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão, onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modelo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de fazer tudo à imagem do sistema. O mundo se torna cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de uma pessoa em particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo, mas, ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses do mercado capitalista, é o grande objetivo da nossa triste atualidade. O mundo deve transformar-se em uma imensa estrada, racionalizada ao extremo. Isso facilita o transporte das mercadorias. E todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo da sua vida. É semelhante a jaulas, prisões, cavernas. Porém, contrariamente a escravos e prisioneiros, o explorado dos tempos atuais deve pagar por sua jaula. L'exploité des temps modernes doit payer sa cage. É neste lugar estreito onde os escravos modernos acumulam as novas mercadorias que, segundo as mensagens publicitárias, deveriam trazer-lhe felicidade e plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz.
que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A mercadoria, ideológica por essência, despoja do seu trabalho aquele que a produz e despoja da sua vida aquele que a consome. No sistema capitalista dominante, já não é mais a demanda que condiciona a oferta, mas é a oferta que determina a demanda. Então é assim que diariamente surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador, o telefone celular. Todas estas mercadorias distribuídas massivamente em um curto período de tempo. Elas então modificam profundamente as relações humanas. Serve, por um lado, para isolar o homem um pouco mais do seu semelhante. E, por outro lado, para difundir as principais mensagens do sistema dominante. As coisas que possuímos acabam por nos possuir. O que parece ser alimento pode muito bem ser um veneno. Mas é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que come, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Andando errantes pelos supermercados, procuram as porcarias que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhes. Aí então só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são nada mais do que organismos geneticamente modificados com uma mistura de colorante e conservantes. Isso além de pesticidas, de hormônios e de outras tantas invenções da modernidade. O prazer imediato é a regra do modo de alimentação dominante atual. A rapidez é também a regra base de todas as formas de consumo. E a consequência que ilustra esta forma de alimentação se vê em todas as partes. Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e do seu consumismo frenético. E assim a miséria está em toda parte, onde reina a sociedade totalitária capitalista. A escassez é o outro lado da moeda da falsa abundância. Num sistema que promove a desigualdade social como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, a fome nunca deverá desaparecer. A outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e de exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Esta é a real essência do modo de produção dominante. A vida e a humanidade não resistem ante ao desejo de proveito de certos indivíduos.
E a exploração dos recursos naturais do planeta e a abundante produção de energia ou de mercadorias. O lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência do nosso planeta e das espécies que aqui habitam. Porém, para deixar livre curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca pode parar. É preciso produzir, produzir e produzir mais ainda. E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Estes promotores da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria o suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto põem a culpa em nós, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e também o nosso espírito. As suas pobres teses pseudo-ecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca é proposto uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que tudo fique como antes. Trabalho, do latim 3 paus, instrumento de tortura. Mas para entrar na roda de consumo frenético é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro é preciso trabalhar. Ou seja, vender-se. O sistema dominante transforma o seu principal valor na força de trabalho. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a prazo a sua vida miserável. Já estão esgotados de tanto trabalhar, perdem a maior parte da sua energia e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida realizando atividade extenuante, que é proveitosa apenas para alguns. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazem-nos agradecer a todo instante por estar empregados. Assim, o que fariam sem essa tortura que é o trabalho? São atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Que mesquinhez e que miséria! Sempre apressados pelo relógio ou pela chibata, cada gesto dos escravos é calculado, a fim de aumentar a produtividade. A organização científica do trabalho constitui a real essência da desapropriação dos trabalhadores, não só do fruto do seu trabalho, mas também do tempo que eles passam na produção automática das mercadorias ou dos serviços. O papel do trabalhador humano se confunde com o papel das máquinas nas fábricas e com o do computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. Essa especialização encontra-se na escala do planeta no âmbito da divisão internacional do trabalho. Nascem no Ocidente, se reproduzem na Ásia e morrem na África.